Bom dia. Olá, bom dia. Bem-vindos ao nosso live. Como prometido, hoje trago-vos uma palestra um bocadinho diferente. Espero que estejam a ter um sábado tranquilo, recolhido. Hoje o dia pede assim um chazinho. Uma forma de nós nos envolvermos também um bocadinho mais com os nossos pensamentos. E por isso é que eu acho que o sábado ou o fim de semana será a altura ideal para nós desenvolvermos um bocadinho mais os conceitos da nossa filosofia. Então, bom dia, eu relembro que o meu nome é Carla Ferraz, sou professora de Swastika Yoga desde 2003. Resolvi também criar estes pequenos encontros ao sábado de manhã para nós podermos trocar ideias. Eu pedi para vocês irem colocando as vossas perguntas ao longo da semana, porque nós sabemos que numa hora, um bocadinho menos de uma hora, 40 minutos, para eu conseguir expor e até responder às vossas dúvidas, questões que tenham, fica sempre o tempo muito curto. Por isso o ideal é que vocês vão enviando durante a semana, entre uma semana e outra, entre uma palestra e outra, as vossas dúvidas e as vossas questões, e assim quando estivermos aqui a encontrar-nos, já é mais fácil para mim fazer um apanhado das vossas questões e poder responder dentro do possível, dentro daquilo que eu souber, não é? O professor é o eterno aluno. Nós estamos em acompanhamento e em evolução, em crescimento e em formação constante. Por isso também eu deixo sempre essa ressalva. Se houver alguma questão, alguma dúvida que vocês coloquem que eu não saiba responder, eu vou sempre remeter ao meu mestre, à minha professora, a professora Zélia Couto Santos, e também ao mestre, que é o mestre da Rosa, e eles de certeza que terão uma resposta muito mais completa do que a minha, se eu não souber responder-vos. Bom, posto isto, então a promessa de hoje, depois de eu ter entregue os 5 códigos de ética, temos aqui o código de ética do Yogin, que eu ofereci como prometido durante esta última semana aos primeiros inscritos nas minhas aulas práticas. Eu tenho aulas de grupo, estou a fazer aulas em circuito fechado às segundas e quartas, ao 12h30, à hora do almoço, para vocês poderem praticar. Então já estão entregues, nós já temos mais do que 5 inscritos, os primeiros 5 receberam o código de ética, e tenho a certeza que hoje vão acompanhar ainda melhor a nossa conversa. É uma conversa sobre leis, sobre regras que regem a nossa filosofia. Como todas as ordens, aqui nós não temos uma ordem dos professores de yoga ou dos yogins, temos sim um conceito um bocadinho mais abrangente, temos uma filosofia de vida que apela acima de tudo à liberdade, e que dentro dessa liberdade nós temos um código de ética, como eu vos falei na semana anterior, que foi escrito e elaborado segundo Patanjali, que foi aquele mestre do yoga clássico. Sabendo que o conhecimento até Patanjali, dentro do yoga, ele foi sempre transmitido de forma oral, de forma tradicional, de mestre a discípulo. Quando chegou a Patanjali, no yoga clássico, ele sistematizou, não só nos Yoga Sutras também, não é? E desenvolveu o código de ética. A tradução que eu tenho aqui e que nós aprendemos no Swastika Yoga é a tradução e a elaboração do mestre de Rose, não é? Do nosso professor, do nosso sistematizador. Eu, para vocês poderem acompanhar, consegui ainda colocar, hoje de manhã, ainda cedinho, coloquei no meu site todas as normas éticas, porque eu sei que agora em sânscrito, quando eu disser os nomes, vocês têm mais dificuldade em acompanhar. Então, se quiserem, vão ao blog, que na verdade está dentro do site. O site é carlaferrazfindthechange.wordpress.com. Vocês vão encontrar uma coisa deste género, está bem? E aqui vocês vão carregar no W, lá em cima vocês têm todas as minhas plataformas. Lá em cima tem o LinkedIn, tem o Instagram, tem o Facebook, o Twitter, tem o Wzinho, que é o WordPress, é o blog, onde eu coloquei os yamas e os niyamas, o código de ética, e depois ao lado tem o YouTube, para fazerem as aulas práticas, e até para onde eu vou colocar depois também esta nossa palestra. Todas as palestras que forem gravadas, eu, à partida, vou colocar sempre no YouTube, exceto se houver algum problema técnico. Imaginem que eu fico sem ligação e aí não dá, não é? Então, abrindo o site, abriram carlaferraz.wordpress.com, vocês encontram ali o Wzinho, vai-vos aparecer o blog, e o último post do blog, a última publicação, é esta imagem do código de ética. Tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, estão a ver ali, código de ética do Yogin. E aí vocês vão ter todos os yamas e os niyamas. Então, o que é que significa isto dos yamas e dos niyamas? Yamas são as prescrições éticas
Portanto, são os 5 primeiros, e os niyamas são as prescrições éticas. Portanto, na primeira parte nós vamos ver aquilo que devemos acalentar enquanto yogins, de nós, em relação a nós, para o mundo, e depois nos niyamas, aquilo que devemos observar de forma mais profunda em nós mesmos. Relembrando que existe uma grande diferença entre ser yogin e praticar yoga. Vocês têm ideia de qual é essa diferença? Algum de vocês já pensou nisso? Se por acaso és um daqueles que vai praticar 2 semanas na escola de yoga ou no ginásio e diz: eu pratico yoga, eu faço yoga, eu sou um yogin. Será que existe uma diferença entre quem vai e faz a aula? Alguém sabe? Tudo bem, meninos? Bom dia. Agora estou-vos a ver a chegar. Alguém sabe essa diferença entre ir praticar, fazer a prática? A prática é aquela parte do Ashtanga Sadhana, a parte visível do yoga, não é? Aquela parte em que nós nos sentamos para praticar. E ser um yogin, na verdade, é aquele que abraçou a filosofia por inteiro. Ou seja, nós pegamos no código de ética, em todas as normas éticas, e essa deve ser a nossa primeira aprendizagem, muito antes de nos sentarmos naquela posição clássica, não é? De pernas cruzadas, e iniciarmos o sadhana. Quando nós iniciamos o sadhana, nós já temos que ter assimilado primeiro todos os conceitos, todas as normas éticas. Por isso Patanjali deixou ali registado, e mesmo se vocês observarem, se já estudaram, já estiveram à procura de bibliografia, já devem ter encontrado a estrutura do yoga clássico, que era o yoga de Patanjali. Então lá vocês têm o Ashtanga Yoga de Patanjali. Ashta significa 8, Anga, parte. Então, Patanjali sistematizou uma prática em 8 partes, que não é idêntica, quer dizer, é parecida, mas não é igual à do Swastika Yoga, em que primeiro vocês têm yamas e niyamas, logo, antes de começar a fazer toda aquela parte que vocês acham que é fazer yoga. Então, antes de assimilar, antes de fazer qualquer técnica física, ou qualquer respiratório, ou qualquer meditação, o yogin tem que assimilar o yama e o niyama. Tá? Os conceitos éticos nós vamos ver agora. Só depois é que passa para a fase seguinte. Pranayama, Asana, Yoga Nidra. Tudo isso depois vem por aí fora, tá bem? Mas primeiro os yamas e os niyamas. O primeiro de todos nós temos como nas normas éticas, já conseguiram abrir? Bom, se não abriram depois vão ver, tá bem? Depois da palestra consultem o site e vão ver. Vão encontrar lá que, além dos conceitos éticos, nós temos a descrição, a definição formal de que é yoga. Então, yoga é qualquer metodologia estritamente prática que conduza ao samadhi. Então, para ser yoga tem que ser estritamente prático. Já vimos na última palestra, na última semana, no sábado anterior. Samadhi, o que é que significa samadhi? Alguém sabe? Não é nirvana. Nirvana é outra coisa. Tá bem? Qual é a diferença entre Samadhi e Nirvana? Além da banda, não é? Que se inspirou neste estado que tem a ver com budismo, o Nirvana tem a ver com o budismo. Nir significa a nossa capacidade de desenvolver algo, mas sem a proposta de hiperconsciência. Tá? Então, o Nirvana é o estado de mega consciência proporcionado por um estado que está relacionado com práticas do budismo. Samadhi, estado de mega lucidez que só o yoga proporciona. Isso leva-nos à definição de yoga. Yoga é qualquer filosofia estritamente prática que conduz ao samadhi. Ok? Pronto, esse é o primeiro conceito que vamos assimilar. Tem que ser estritamente prático. Depois temos o código de ética do yogin, que existe como parte integrante do swastika, que é a filosofia onde nós nos inserimos. Swastika significa em sânscrito autossuficiência, saúde ou bem-estar. Eu estou a seguir aqui as normas éticas para também não me perder, mas temos aqui, é inspirado no Yoga Sutra de Patanjali e nesta versão, como eu já vos disse, foi elaborada por De Rose, mas vocês vão encontrar outras. Vão encontrar outros mestres, existem muitas linhagens, muitos mestres. Eu queria também fazer já aqui uma diferença, um diferencial entre as linhagens. Como existem 108 tipos de yoga originais, os antigos, todos eles levaram a muitas ramificações. Por isso nós hoje vemos yoga de tudo, yoga para tudo. Hot yoga, power yoga,
Bom, se não tiver, aquilo que eu costumo dizer é, se não tiver o nome em sânscrito, desconfia. Fiquem assim, ok, pode ser uma coisa inspirada pelo yoga, pode ter ali uns conceitozinhos, se calhar umas técnicas, mas se não tiver o nome em sânscrito, provavelmente não é dos mais antigos, é uma ocidentalização, não tem mal nenhum, cada um faz aquilo que achar melhor, não é? Não há yogas perfeitos, não há técnicas perfeitas, existe apenas aquilo com que nós nos identificamos. Então, os 108 mais antigos deram ramificações. Todos eles originaram do pré-clássico, que é o Swastika. O nome completo, eu vou dizer, tá bem? Mas temos que respirar fundo porque é um nome enorme. Dakshinachara Tantrika Nirishwara Sankhya Yoga. Então, eu depois vou explicar, mais à frente, eu depois vou explicar o que é que significa tudo isto. Não é? São raizinhas de nomes em sânscrito que vão dar a origem de todos os 108 tipos de yoga. Não é? E nesses 108 tipos de yoga existem os yogas naturalistas, desrepressores, existem yogas espiritualistas e mais repressores. Significa que vão atuar dentro da forma de estar do indivíduo, de forma natural, espontânea, em que tudo o que acontece na sua vida é um fenómeno da natureza, do universo, não é? Nós somos parte integrante desse universo, e que a liberdade acima de tudo. Existem outras linhagens que são até associadas a yogas mais monásticos, mais de contemplação, de introspeção, que são yogas mais repressores e mais espiritualistas, em que existe uma entidade superior, uma reverência qualquer que atua sobre o homem e sobre a sua forma de estar, ok? O Swastika insere-se nos naturalistas sensoriais desrepressores, tá bem? Das linhagens tântricas e Sankhya. Tá bem? Quando eu digo tântrica, vocês ficam logo em alerta. Oi, vamos falar de sexualidade. Também, mas não só, ok? No Ocidente, o Tantra ficou associado, por uma questão de marketing, de venda, à sexualidade. Mas o Tântrico é tudo. É a forma como nós nos alimentamos, nos comportamos, nos relacionamos, não é? Por oposição a Brahmacharya, que é a filosofia mais repressora, e espiritualista, Vedanta, ok? Pronto, o yoga que nós praticamos, que eu ensino e que os meus alunos aprendem é o Swastika, de linhagem Tantra Sankhya, sensorial, naturalista, ok? Depois nas outras linhagens ensinam da forma que acham que é correto para passar o seu conhecimento e também é perfeitamente válido, está bem? São duas linhagens opostas, provavelmente, e quase certeza, não é? O objetivo é o mesmo, que é atingir o Samadhi, o estado de mega lucidez que só o yoga proporciona. Bom, sem me alongar mais, porque nós já passamos aqui quase 15 minutos só a conversar assim sobre estes conceitos que são muito gerais, mas que é bom assimilar antes de entrarmos no código de ética. Então, no primeiro yama, o que é que nós temos? Nós temos ahimsa. Não se preocupem com o sânscrito, porque está tudo escrito no site, está bem? Vocês vão lá, consultam um artigo e estão lá todos, do 1 ao 10, está bem? O primeiro é o ahimsa, a não agressão. Lembram-se quando na última aula nós falámos sobre isso, sobre a não agressão, sobre a forma como o yogi, não aquele que pratica yoga, mas o yogi, naquele que já abraçou a filosofia, observa a não agressão perante qualquer ser, quer seja um ser humano, quer seja um animal, quer seja tudo aquilo que nos rodeamos e que também não é só através de ações, mas também através de pensamentos, de formas de estar, não é? Então essa não agressão é a observação de ahimsa, que é o primeiro preceito do código de ética do yogin. Acima de todos começa logo com a ahimsa. Não agredir com pensamentos, não agredir com palavras, não agredir com ações. Nós temos sempre, o mestre ele coloca sempre um preceito moderador em quase todos eles. Então aqui o que o mestre diz e que vem no código de ética é: deve ser entendido lato sensu. O ser humano não deve agredir gratuitamente outro ser humano, nem os animais, nem a natureza em geral. Ok? Pronto. E aí fica muita coisa que se engloba aqui nesta não agressão, não é? Desde a nossa alimentação, à forma como nos movimentamos, nos relacionamos, tudo isso. Ok? Dúvidas vão colocando, tá bem? Eu sei que é difícil eu ver aí as duvidazinhas todas, mas cada código de ética, cada yama e cada niyama quase que dava um dia inteiro para conversar, não é? O segundo preceito é Satya, a verdade, a observação da verdade. Satya é extremamente importante, eles são todos, eu vou-me repetir um bocadinho, não é? O yogi não deve fazer uso da inverdade.
seja ela na forma de mentira, seja na forma de equívoco ou distorção na interpretação de um facto, seja de omissão perante uma dessas duas características. Portanto, não é só mentir, é também ocultar, distorcer, não é? Esconder. Então, toda a sinceridade, a transparência, a lealdade, ela tem que se exprimir através do satya. Não é? É uma outra observação. A terceira norma ética, asteya, não roubar. O yogin não deve apropriar-se de objetos, ideias, créditos ou méritos que sejam devidos a outrem. Tá? Vamos fazendo umas pausazinhas para vocês assimilarem. Então, o asteya é não roubar, não apropriar, não tirar algo a alguém, quer seja o trabalho, quer seja a família, quer seja, sei lá, ideias, conceitos. Alguém de repente partilha convosco: eu tenho esta ideia espetacular, genial, e a pessoa ainda nem começou a fazer nada, não é? E o outro já lhe roubou a ideia, já começou a desenvolver. Bom, então isso é não observação de asteya. Nós temos que ter atenção sempre a essa atitude de respeitar o espaço vital do outro e não tirar, não apropriar-se de algo que não é seu. Claro que se precisar de algum trabalho, de algum colega, de alguma palestra, de algum workshop, pede sempre autorização e fala com ele, no caso, por exemplo, de algum aluno que quiser os seus serviços ou... Pronto, em lato senso nós sabemos muito bem o que é isto nas empresas, o que é isto na nossa vida em geral, até na família, não é? Então a observação de asteya. O quarto preceito, o quarto yama é o brahmacharya. Brahmacharya é a não dissipação da nossa energia. E aqui entra muito na área também da nossa dinamização, da canalização da nossa energia de caráter essencialmente sexual. Porquê? Porque nós desenvolvemos através da prática de yoga uma energia que tem o nome Kundalini, que é uma energia ígnea que se manifesta no nosso sistema nervoso central. Então essa energia ela pode ser despoltada através de respiratórios, de técnicas físicas como os asanas e também na nossa vida do cotidiano, na observação da sexualidade. Então essa não dissipação da nossa energia diz que ela deve ser canalizada da forma correta para nós podermos aproveitar ao máximo essa energia para a criatividade, para os nossos projetos, para as nossas ações do cotidiano, para que ela não se disperse. Eu aqui gosto sempre de incluir a não dispersão de energia. Então imaginem quando vocês começam a colocar energia demasiado em algo que realmente já não interessa. Quer seja relações, quer seja trabalho, às vezes aquelas relações mais difíceis, sociais, alguma amizade que já não corresponde. Então é um bocadinho lato senso, tá bem? Mas aqui, quando foi criado com Patanjali, tinha a ver com a não dissipação da sexualidade. Porquê? Porque Patanjali, ele estava muito inserido nos ashrams, não é? Nos mosteiros, no confinamento. Ele era do yoga clássico, portanto ele não era tão sensorial. E significa que eles reprimiam a sua sexualidade para canalizar essa energia para aquilo que eles precisavam no sadhana, na prática. Agora imagine, isto foi há séculos atrás, não é? Então nós hoje temos que adaptar essa indicação do Brahmacharya para o nosso dia-a-dia. Eu prefiro, e gosto sempre de explicar isso aos meus alunos, que é a não dissipação de energia, não dispersar energia em coisas que não nos vão trazer benefício a nós e ao nosso projeto, à nossa missão e aos nossos, não é? Ao nosso círculo interno. Então, o quinto niyama, ou melhor, yama, é a parigraha. A parigraha é um yama que eu gosto particularmente porque é a não possessividade. Também pode ser encarado como uma libertação. Tá? Não possessividade. Aqui, De Rose escreve: o yogi não deve ser apegado aos seus bens e ainda menos aos dos demais. Então ontem quando eu colocava aquela fotografia e dizia esta é uma das 10 normas éticas, então esta que eu tenho aqui é o aparigraha, que é a libertação, a não possessividade. O aparigraha muitas vezes é causa de, ou melhor, a não observação de aparigraha é causa de sofrimento, não é? Porque nós apegamos-nos demasiado não só às pessoas, mas a conceitos, a objetos, às vezes. Somos possessivos, todos somos um bocadinho, não é? Mesmo aqueles que dizem que não são. Digam lá a verdade, pensem lá convosco. Não é? O vosso namorado, a namorada, a esposa, o cão, não é? O meu computador, o meu chá. Somos todos um bocadinho assim, não é?
Pronto, há coisas que são saudáveis, que deve ser dessa forma. Mas com preceito moderador, que essa não possessividade também não leva à displicência. Significa que, ok, eu agora sou desapegado e vou-me libertar de tudo e não vão tomar conta de nada e não quer saber o que é que as minhas pessoas fazem e o que é que eu faço. Não, não é isso, tá? A displicência é ainda pior do que do que a possessividade, não é? Então, a não possessividade significa que nós sabemos que aquilo que libertamos, não é, com amor, provavelmente vai querer ficar ainda mais connosco, não é? Do que se nós reprimirmos e nos tornarmos possessivos. Isso é quase uma patologia, não é? Um dos grandes sofrimentos da humanidade é esse, é a possessividade, o ciúme, o umbiguismo, ou achar que tudo gira em redor do seu umbigo, não é? Então, essa questão do aparigraha para mim é fundamental. Todas são, mas esta particularmente eu até tenho aqui no meu braço direito para me lembrar constantemente dela. Não é porque eu gosto muito dela, é porque realmente é aquela que provavelmente eu derrapo um bocadinho mais, porque sou humana, não é? Nós somos todos humanos. Então, aquela coisa do ser meu, o pronome possessivo, tudo isso pode gerar um exagero, não é? Mas também coloca esse preceito moderador, também a não displicência. Cuidar, ser próximo dos familiares, dos amigos, dos nossos projetos, da nossa profissão, mas sem essa possessividade, saber libertar. E também libertar aquilo que já não nos faz bem. A parigraha também é muito isso. Aquilo que nós já sentimos que já só nos traz sofrimento, só nos traz preocupações, que nos impede de evoluir, aplica a parigraha. É fundamental. Bom, muito bem, nós vimos assim rapidamente as 5 primeiras, que são os yamas. Também os yamas. Agora vamos entrar nos niyamas. Alguma dúvida até agora? Sim, está tudo a correr bem? Estão a conseguir acompanhar? Pronto, se não conseguirem acompanhar, eu vou relembrar também para quem está a entrar agora. Há muita gente a entrar agora. Então, eu tenho os códigos de ética estão todos escritos no meu blog, está bem no meu site. Então, se vocês forem a carlafrasfindthechange.wordpress.com, tem lá todas as normas éticas escritas e as explicações que nós vamos desenvolvendo e as dúvidas que vamos colocando aqui, está bem? De qualquer dúvida, depois no final também podem perguntar. Então, vamos entrar nos niyamas. O primeiro deles é Santosha. Santosha é o contentamento. Eu falo muito do Santosha nas aulas. Os meus alunos que já praticam comigo há algum tempo já conhecem muito essa palavra. Santosha. Contentamento espontâneo. Insere-se também numa alegria sincera. Então, o yogin deve cultivar a arte de extrair contentamento de todas as situações. Significa que a pessoa não vai ficar tolinha com uma desgraça que lhe aconteceu, vai ficar contente, não é? Não é isso. Mas deve entender que tudo aquilo que acontece é aquilo que tem que acontecer. E se eu estou a ter agora uma reação a um acontecimento na minha vida que eu acho que vai ser complicado de gerir, como se calhar a situação em que nós estamos agora, eu vou tentar extrair o melhor dessa situação, porque eu não vou poder controlá-la, não vou poder mudá-la, porque são fatores externos que eu não controlo. Então aqui o Santosha o que é que faz? É nós observarmos tudo o que está a acontecer, não é? Agora, por exemplo, começou a chover, eu pensar que chuva, ai que chatice, mas por outro lado, a chuva é excelente, a chuva vai gerar vida, vai criar uma renovação de bem-estar, nós precisamos de água, precisamos também purificar o ar, precisamos de que chova e precisamos de bom tempo e de mau tempo, como nós chamamos. Não existe bom tempo e mau tempo, existem apenas estações. Então aí nós gerarmos contentamento, como dizia o Fernando Pessoa, um dia de sol é como um dia de chuva. E ambos são belos à sua maneira. Ok? De seguida temos o segundo niyama, que é o tapas, não é? É a 8ª norma ética. Tapas, espera aí, ver se eu não passei nenhum. Passei um à frente, desculpem, está bem? Temos o Sauchan, ainda primeiro, está bem? Antes do Santosha. Sauchan é a limpeza, está bem? Eu não quero saltar aqui nenhum. Sauchan, a limpeza. Limpeza significa que o yogin deve observar a higiene não só do seu corpo externo, não só do que é visível, mas também e principalmente do que é invisível, que é aquilo que está lá dentro. As emoções, os pensamentos e diluir
tudo aquilo que sente que é pernicioso para si e para o outro, tá bem? Isto é sempre em relação a nós, mas em observação também ao outro, porque o outro é o nosso espelho. E a nossa evolução existe apenas e só através do outro, tá bem? Através da contemplação e do convívio com o outro. Não é? Estamos a falar de uma linhagem sensorial, desrepressora, de filosofia naturalista, ok? Esqueçam agora aquelas linhagens que não têm esta forma de estar, porque existem aquelas que são contemplativas, que se isolam, que fazem, sei lá, votos de mauna, de silêncio, que vão para os retiros na montanha sem ver ninguém. Pronto, no Swastika não é assim. No Swastika nós apelamos ao convívio e à observação da nossa evolução através do outro, através da sociedade e da humanidade que nos rodeia. Nós estamos inseridos na sociedade, não é? Os sadhus que vocês veem, aqueles da montanha, que se isolam, é outra linhagem, válida perfeitamente, mas não é a nossa, é outra. Então aqui o Saoshan tem a ver com isso. Vocês já sentiram, de certeza, que após uma emoção pesada parece que foram passados a ferro por um bulldozer, parece que um caminhão passou por nós, não é? Então aquele desgaste emocional é muito mais denso muitas vezes do que o desgaste físico. Isso tem a ver com a não observação de Saoshan. Nós estamos a acumular toxinas de emoções pesadas, de pensamentos negativos. Então, mais uma vez digo, nesta fase da nossa vida em que estamos todos mais isolados, mais em casa, observem Saoshan internamente. Nós fazemos a nossa higiene diária, tomamos banho, lavamos os dentes, pomos o perfume, né? Tudo ali muito bonitinho, tudo lavadinho, lavamos a roupa e por dentro. Né? Os yoginis têm aquelas técnicas que nós fazemos, que é as purificações, a purificação da musculatura abdominal, dos órgãos internos, não é? Quando fazemos as contrações abdominais. Então o Kriya faz parte do Saoshan, é uma forma de nós nos purificarmos a nível orgânico. Existem muitos Kriyas, mas existem também mentalizações e respiratórios para o Saoshan interno, a nossa limpeza emocional e mental. Tá? Vamos deixar isso para que hoje observem também um Saoshan interno, uma limpeza interior. Então já vimos o Santosha, que era o contentamento, eu tinha esquecido o Saoshan, e agora sim, o oitavo, que é o terceiro Niyama, que é Tapas, autossuperação. Tapas não tem nada a ver com aquelas coisinhas que nós, os petiscos, não é isso, não é tapas, é tapas, escreve-se da mesma forma, mas é sânscrito. Autossuperação. O yogin deve observar constante esforço sobre si mesmo em todos os momentos. 2 segundos para assimilar esse niyama. Então, tapas. Algumas ideias sobre o tapas, a autossuperação. Estão imaginando, por exemplo, um exemplo prático. Quando nós estamos no asana, numa técnica física, que é aquilo que é mais óbvio e mais evidente, e nós permanecemos ou desenvolvemos um trabalho de fluidez que nos vai exigir mais a nível muscular, a nível respiratório, a nível articular. Então, nós vamos observar conforto, mas trabalhar um bocadinho a autossuperação. Então, se fizerem aquelas permanências em Chatuspadasana, em prancha, não é? E o professor diz 1 minuto em prancha e vocês aos 2 segundos já estão, não. Então, observa tapas, tenta superar o emocional, porque o primeiro a ir abaixo é o emocional, o mental, não é? O físico fica, se a mente quiser. E se não houver nenhum impedimento a nível físico. Então, esse é um exemplo prático, mas existem outros, não é? A nossa superação a todos os níveis. Superar-nos emocionalmente, mentalmente, tentar ir um bocadinho mais além do que costumamos ir, não é? Se eu já tenho, imaginem, se eu já tenho na minha profissão aquele projeto, aquela posição, aquela forma de estar, porque é que eu não posso ampliar um bocadinho a minha visão e superar-me e tentar ser um bocadinho melhor amanhã do que fui hoje no meu projeto, ou mesmo na família, em casa, não é? Tentar fazer essa autossuperação para dar o seu melhor, para conquistar mais, não por soberba, mas por evolução e por autoconhecimento, tá? Isso é tapas. Já só nos faltam 2, está bem? Depois fica assim um bocadinho para as vossas dúvidas e perguntas se tiverem. Então, temos Swadhyaya, autoestudo, autoobservação, autocontemplação.
O yogin deve buscar o autoconhecimento mediante a observação de si mesmo. Então, muitas vezes nós vamos lá fora buscar respostas que na verdade já temos cá dentro. Porquê? Porque não fazemos essa observação. E outra questão que é o responsabilizar o outro, o mundo externo, a sociedade, a política, o governo, tudo e mais alguma coisa, de tudo o que está a acontecer, menos nós. Sim, há coisas pelas quais nós não somos responsáveis, mas daquilo que eu posso e sou responsável, a responsabilidade é minha. Mais uma vez, a reação é minha. Portanto, essa autorresponsabilização, ela entra muito numa filosofia muito completa que, mais uma vez, dilui aqueles nossos conceitos ocidentais, mais judaico-cristãos, que são o da culpa. Na filosofia oriental, nesta cultura do hinduísmo, não existe conceito de culpa. Existe karma, que é uma lei universal de ação-reação, e existe dharma, que é a lei dos homens, não é? Aqui, por exemplo, o nosso código de ética insere-se mais no dharma, que é uma lei pela qual os homens, neste caso os yogins, homens, mulheres, não é? A humanidade, os yogins se regem. Mas existe uma lei universal de ação-reação que é ausente de culpa. A questão do karma, não existe karma positivo nem karma negativo. Ai, que mau karma! Nós já só falamos do karma quando ele é menos bom, não é? Quando na verdade ele é amoral. Não existe karma bom nem karma mau. Existe uma ação e uma reação. Então, se eu tenho uma ação que tem uma componente progressista, evolutiva, positiva, de acordo com aquilo que eu acho, sou eu que estou a dar essa conotação, não é o karma, então vou ter uma reação da mesma forma, não é? Se tiver uma ação ou um pensamento mais destrutivo, mais negativo, mais violentador dos valores em que eu me insiro, então vou ter a mesma reação, não é? Uma reação de acordo com essas ações. Então é completamente amoral e não existe o conceito de culpa. Então aqui quando nós trabalhamos o swadhyaya, nós trabalhamos a responsabilização e não a culpa, tá? É completamente diferente. Então eu não sou culpado do que me acontece, eu sou responsável pelo que me acontece. E essa responsabilização leva-nos a inverter completamente o chip, aquele chip com que nós vimos programados, não é? Nós somos educados na nossa tradição judaico-cristã, nada contra, mas vive muito o conceito de culpa. E essa culpa muitas vezes limita a nossa visão e desresponsabiliza-nos, não é? Aquela coisa do eu agora vou fazer esta asneira e tal, mas depois vou ali espiar os meus pecados e fica tudo bem. Não, porque a ação já foi gerada, não é? Portanto, respeitando todas as crenças, todos os valores, mas na verdade, nesta tradição, nesta cultura oriental, nesta filosofia, responsabilização. Swadhyaya é muito isso. Autoconhecimento. Olha para dentro. Vou olhar para mim. Porque é que eu consigo apontar defeitos ao outro e não vejo que esses defeitos são o reflexo daquilo que eu tenho cá dentro? Então, pausa para sinapses. Bom, chegando então ao último niyama, tá? Que é lindíssimo. Ishvara Pranidhana. São duas palavrinhas, também está lá no meu site, vocês depois vão lá ver. E Ishvara Pranidhana. Auto-entrega. Por isso é o último e é tão belo. É a libertação. Eu já dei tudo aquilo que eu podia dar, eu já enverdei todos os meus esforços, já trabalhei o autoestudo, a autossuperação, a auto-entrega, a limpeza, o santosha, o brahmacharya, a não dissipação da energia, a não agressão. O último é liberta o universo. Eu já fiz tudo aquilo que está ao meu alcance e se mesmo assim aquele resultado ainda não surgiu, liberta. Tá? Mesmo quando surge, liberta, mas quando surge nós vemos os resultados, não é? Quando não surge é mais difícil. Então, Ishvara Pranidhana, eu vou-vos ler aquilo que De Rose escreveu. A auto-entrega. O yogin deve estar sempre interiormente seguro e confiante em que a vida segue o seu curso, obedecendo a leis naturais e que todo o esforço para a autossuperação deve ser conquistado sem ansiedade. A sentar com aquela ansiedade de chegar a algum lado. Eu tenho que conseguir. Não, eu vou fazer tudo ao meu alcance. Eu vou trabalhar, eu vou desenvolver, eu vou dar, eu vou entregar. No final, liberta. Sem estar naquele afã, naquela ansiedade. E a vida também segue o seu curso, não é?
tudo o que acontece é o que tem que ser. Mais uma vez, a tradição cultural do hinduísmo, essa visão da cosmogonia. Tudo está no lugar certo, nada poderia ter sido diferente. Para ser diferente, nós temos que agir logo em conformidade, atuar logo no karma. Não é? E aí nós vamos percebendo que esta ação leva àquela reação, e esta ação leva àquela reação, e aquela leva à outra, e aquela leva à outra. Portanto, quando nós temos um resultado menos bom, temos que olhar para trás e ver o que é que levou àquele resultado menos bom. Por mais que nós agora não estejamos a entender isso. Não é? Toda a gente olha agora lá para fora, as cidades estão desertas, isto é horrível. É horrível. Mas o que é que nos levou a isto? Toda a humanidade andou a trabalhar para isto e agora estamos todos a desresponsabilizar. É claro que nós somos culpados da pandemia, ninguém é culpado do que está a acontecer. Mas a verdade é esta. Amigos, vamos todos parar e vamos todos perceber que este foi o curso para o qual nós andámos a trabalhar o tempo todo, não é? Só que, uns mais do que outros, como não pararam a vida e o planeta obrigou-nos a parar, não é? Pronto, é só uma das teorias, mas, polémica que seja ou não, dá-nos que pensar. Então vamos pensar nisso, vamos trabalhar o Ishvara Pranidhana, a libertação, olhando todos os conceitos éticos para trás e ver o que é que dentro das normas éticas eu posso melhorar para quando chegar a esta altura da libertação do Ishvara Pranidhana, eu estar completamente alinhado, tá? Com os ombros livres daquele peso do mundo que às vezes nós carregamos nos ombros. Então é tudo isso, é observar, olhar, e que isto também não leva a um constante policiamento, que também não é isso que nós queremos, tá? Há um preceito moderador. Observar, sem repressão, sem andar o tempo todo a policiar-se a si mesmo. Será que eu estou a violentar a ahimsa? Será que eu estou... Não. Fazer tudo com carinho, com vontade, com capacidade também de ser crítico, mas de ser carinhoso consigo, tá bem? Não se vai violentar agora, não vai passar para o extremo, tá? Pronto, é só normas éticas para nós irmos observando e não policiar, tá bem? Pronto, o mestre deixa aqui uma conclusão final que fala mesmo sobre isto que eu acabei de dizer, que é: o amor e a tolerância são pérolas que enriquecem os mandamentos da nossa ética. Que este código não seja causador de desunião ou de perseguição, não é? Não seja ele usado para fins de patrulhamento ideológico, discriminação, manipulação nem perseguição. Nenhuma penalidade seja imposta por nenhum grupo ou eventuais descumpridores destas normas. A eles lhes bastará a desventura de não usufruir do privilégio de vivenciá-las. Não é maravilhoso? Eu acho que é, pronto. Vocês não me dizem nada, eu fico aqui a falar sozinha, pronto, eu acho que é. Meus queridos, assim, muito rapidamente, porque o Código de Ética dá um curso de um dia inteiro, nós podemos ficar o dia inteiro, presencialmente ou mesmo assim, digitalmente, virtualmente, a conversar e a falar e a trocar ideias sobre o Código de Ética, mas assim, de formas gerais, em traços gerais. Lembrem-se, eu tenho aqui, estou a olhar para o lado porque eu tenho aqui o meu computador, está bem? Vocês têm no site, estão lá todos escritos, está exatamente este texto que eu vos acabei de ler e têm lá tudo. Acho que é realmente maravilhoso. Obrigada, Martinha. Olá, Teresa, tudo bem? E temos também o mestre Cláudio Sucesso no Jazzy Fight Club. Tudo bem? Agora é que eu vos estou a ver, está bem? Mas vão ao site, tirem dúvidas, qualquer coisa nós vamos falando. Eu tenho sempre agora, ao longo dos sábados próximos, não é? Até início de maio, pelo menos, nós vamos ter o mês todo de abril de palestras ao sábado ao meio-dia. Hoje o prometido foi o Código de Ética, está cumprido. Para a semana nós vamos começar a série do Ashtanga Sadhana, ok? O Ashtanga Sadhana, eu relembro, é a prática completa em 8 partes do Swastika Yoga. Então, na próxima semana será sobre o primeiro Anga, sobre a primeira parte, Mudra, que é o gesto reflexológico feito com as mãos. Então, vou-vos deixar esse convite e espero que agora, quando esta nossa conversa terminar, vocês procurem estudar um bocadinho, tirem as vossas dúvidas e mandem-me também as dúvidas. Podem mandar para o e-mail, podem mandar para o site, ou podem podem deixar uma mensagem privada mesmo aqui. A Marta está-me a perguntar... que pena não ter visto desde o início. Martinha, eu vou deixar nas histórias aqui no meu Instagram, vai ficar 24 horas e vou também gravar e vai depois para o meu YouTube, ok? Vocês todos já têm o meu YouTube.
Carla Ferraz Find the Change. É sempre, quase sempre o mesmo nome, tá bem? Se procurarem no YouTube, façam seguir o canal. Eu tenho lá a palestra anterior, tenho esta palestra. Olá Jorginho, que bom, tudo bem? Olá Rosinha. Então a Vitória pergunta qual é a diferença entre Yama e Niyama. Então no início da palestra eu falei sobre isso, tá bem? Yama são os preceitos éticos, as prescrições éticas, ou seja, aquilo que nós vamos desenvolver para o mundo. E os niyamas, aquilo que nós temos que observar e que acalentar em relação a nós mesmos, as prescrições éticas. Prescrição, niyama. Prescrições, yama. Prescrições, niyama, com N, tá bem? Está tudo escrito depois lá no meu site, eu vou deixar tudo lá escrito, ok? Mais dúvidas? Tá? Tudo? Podemos fechar então a conversa. Despeço-me com amizade até ao próximo programa. Um grande beijinho e swastia! Até já!